Tudo certo, tudo certo. Pá! Bom. Vamos começar. Teorias tóxicas. Hoje, como é um dia, né? Atípico, um dia que eu não vou falar sobre teoria pesada no mundo das artes, né? Associando com as questões estéticas, políticas aí. Hoje eu quero falar sobre teorias toscas. Teorias que eu mesmo invento e que eu acho que tem alguma relevância. E a primeira delas é uma teoria que me veio enquanto eu estava ouvindo um podcast do Joe Rogan. Eu acho que todo mundo conhece ele. O Joe Rogan é um dos maiores podcasts aí do mundo. Quer ver? Joe Rogan Experience. É, vamos ver se eu acho aqui qual que era o que eu estava assistindo. É um recente. O Joe Rogan, vou só explicar um pouquinho do porquê que eu gosto de assistir o Joe Rogan. Joe Rogan, assim, ele é um cara inteligente, ele é um cara conhecido aí, ele é um cara, assim, meio, em certos aspectos ele é um pouco extremista no conservadorismo, apesar que ele mudou muito com o tempo. Pelo menos o pessoal que segue ele é um pessoal, às vezes, meio bar pesado. Mas o Joe Rogan, ele consegue acesso a pessoas assim muito fodas, muito mesmo, muito mais às vezes do que, por exemplo, aquele Lex, que é tido um pouquinho como mais, uma pessoa mais da teoria, da ciência, assim. Esse cara aqui consegue trazer pessoas extremamente inteligentes, extremamente cientistas incríveis e ter uma conversa normal com ele. Foi com esse cara aqui, ó, o Brett Weinstein, que é um biólogo e. Nossa, o cara é fenomenal, assim. Na verdade, esse podcast aqui, o Joe Rogan me fez muita raiva, porque o Joe Rogan deixava o professor falar, e toda vez que o professor falava, tipo assim, era uma aula que você pode levar pro resto da vida. E ele é evolucionista, e aí o que acontece? Eles começaram falando sobre a questão de sonhos, e como que o professor aqui via a questão dos sonhos e tudo e tal. Só que o que acontece? Em certo momento da fala, da conversa deles, eles chegaram num ponto que era o ponto a respeito do. Assim, eles colocaram em debate uma questão que é a questão do porquê que os homens, durante a história, tiveram um histórico de pederastia, né? Tentar fazer neném com pessoas mais novas, principalmente meninos. E porque eles estavam falando assim, que o Joey estava contando de um colega militar dele, não que o Joey seja militar, mas que um amigo dele, que em certo momento esse cara estava, acho que no Afeganistão, acho que era Afeganistão mesmo, e ele conheceu uma prática, hoje em dia, né, uma prática atual de, vamos dizer assim, donos de localidades, pessoas ricas da região que tinham assim exércitos de meninos pequenos, dos quais eles usavam e faziam suas coisas terríveis. E aí eles estavam, vamos dizer assim, a gente. Peraí, só que tá tendo um. Uai, voltou. Tava tendo um retorno bizarro aqui. Então eles estavam discutindo, né? Sobre, sobre esse povo, né? Essas questões assim do homem ser ter essa prática e isso ser algo comum, né? Durante a evolução da sociedade, vamos dizer assim. E aí eu comecei a criar uma teoria assim meio bizarra, meio assim que vai levando para um lugar muito estranho, porque assim, durante a conversa eles estão falando além dessa região, né, que são, vamos dizer assim, homens que dominam no mundo inteiro e até no caso do Epstein, né, e como está reverberando até hoje, a gente vê que existe uma prática contínua disso é, nos indivíduos que têm poder, né? Vamos dizer assim. Se a gente olhar, até agora a gente, né, saiu, eles estão querendo publicar os Epstein Files aí,
e colocando até nome do Lula, nome do Bolsonaro na lista de, né, que tem alguma citação, alguma coisa estranha. Então, assim, a gente vê que todos aqueles que têm poder, de alguma forma, estão relacionados a isso. E, e eu tenho visto isso e pensado assim, tá, se isso é uma prática, se isso é algo que é comum, por que as pessoas continuam fazendo isso? E, assim, a- a- levando para uma coisa bem conspiratória mesmo, mas eu me lembrei de um, de um, de um ser que era adorado na antiguidade, que é o Baal. E o Baal é esse ser aqui, ó. Baal. Ele era adorado, ele era ele é citado muito na Bíblia, né? E ele era um deus é, que exigia sacrifício de crianças. Deixa eu ver se eu encontro a imagem dele aqui. Tá vendo? É sempre a imagem da entrega de uma criança, que é algo muito comum. Só que a forma como era dita que eles faziam esse sacrifício, eles tinham assim uma. Deixa eu ver se eu encontro a imagem em si. É, children sacrifice. Sacrifice. Era assim, olha. Essa imagem que representa muito bem. É, vamos dizer, a gente tem aqui o ser, né, os adoradores aqui, e aqui vinha uma estátua, e nessa estátua eles alimentavam ela com fogo por baixo. Era uma estátua de metal, e a criança era simplesmente colocada nas mãos dessa estátua. Só que essa estátua estava numa temperatura absurda, e a criança era queimada viva. Ó, caiu um pouquinho. Então, a criança era queimada viva. Simplesmente colocavam na estátua um bebezinho. E assim, por mais que você podia falar que na época isso era algo assim comum, né? No sacrifício, até mesmo na questão da Bíblia lá, você teve um quase sacrifício, né? Do filho. É, de quem foi mesmo? De Abraão. Do filho de Abraão. É, E então assim, mas assim, essa prática antiga é uma prática muito bizarra, é uma prática que assim, é, até os padrões dessa época deveriam, assim, tudo bem que as pessoas viam as coisas de uma forma extremamente é, como é que é? Aquela palavra que representa animais, a mística e mística e todos os fenômenos científicos, tudo estava dentro dessa mística, da crença e dos poderes e tudo e tal. Mas assim, colocar um bebê na mão de uma estátua e venerar ela enquanto o bebê morre ali gritando, eu não consigo conceber um ser inteligente fazendo isso. Só que aí eu fiquei nessa, tipo, né, vendo o pessoal lá falando sobre, lá no Joe Rogan, falando sobre essa questão do que a gente tem visto hoje e visto assim, né, as pessoas de poderes durante a história toda utilizarem de crianças novas, de pequenos adolescentes para ter suas relações ali, essa tara, essa coisa bizarra. Eu fiquei me perguntando se isso não era na verdade se isso não é na verdade uma continuação dessa prática antiga, essa prática de uma adoração de um Deus assim, porque quer ver, vamos ver o que a pessoa ganhava fazendo isso. Vou pegar em português aqui para a gente acompanhar, né? Onde que está a mudança de língua aqui? Vou colocar Baal Wiki português. Baal Wiki português. Porque eu acho que faz sentido, por exemplo,
Título honorífico significa senhor, né? É muito interessante, porque existem algumas discussões sobre esse senhor, muitas vezes ele é escrito na escritura bíblica, existem discussões se esse senhor às vezes não está falando de Baal, se está falando do senhor lá dos hebreus. Existem algumas discussões, né? Principalmente às vezes quando é falado Baal em certos momentos, na verdade está querendo falar senhor como um deus. Então existe uma confusão com essa expressão aqui. Da Idade Antiga, Baal definido masculino fenícios, cartaginos, Palestina. Eu quero ver o que ele... os eruditos anteriormente associaram o termo com o culto do sol, com uma variedade divina, deixa eu ver aqui. Culto. A estátua erguida de Baal era chamada de Baalim ou Baalim. Seus templos e altares construídos no alto de morros de árvores, sobre árvores, no alto dos morros, sob árvores, ou no teto das casas. Interessante. Havia uma grande quantidade de sacerdotes que queimavam incenso, sacrificavam crianças, danças em volta das casas, para que não fossem atendidas. Dançavam em torno do altar e, caso suas preces não fossem atendidas, cortavam-se até o sangue jorrar, de forma a conseguir a compaixão de Baal. Ok, o culto ele vai assim, cada vez pior, né? Olha que interessante. Baal é Júpiter. Olha que loucura. Como assim? Qual que é a relação de Baal e Júpiter? Porque Júpiter não é o deus da... jovem deus romano do dia, do céu, do trovão da mitologia romana, como identificado com gregos Zeus. Na mitologia romana, Júpiter é o Marte. Que é o deus do homem, assim, tem essa relação com a potência do homem, né? Nascimento. Os fatos tinham de comunicação com o pai Saturno, que ele via se afastar, rebelião, quero ver o culto. Vamos ver, culto a Júpiter. Principais aspectos do culto de Júpiter. A divindade principal de Júpiter era um deus supremo protetor da Roma, reforçava a autoridade imperial. O culto supremo o templo Capitólio era mais importante a Roma que tinha, epicentro da religião, funções cívicas. Fala muito significado de Júpiter no cristianismo, vamos ver aqui. Mas só continuando com Baal aqui, vamos ver. Aí tá. Então, peraí, as pessoas, além de fazer o sacrifício de crianças, elas se cortavam até jorrar sangue caso as suas preces não fossem atendidas. Então a gente está vendo um culto que é extremamente assim, agressivo com o corpo humano, né? Tem toda uma pegada do sacrifício do corpo em si, né? É Baal verdadeiro, o Senhor do Universo, degenerado depois para a adoração de um ser poderoso que existia no mundo material. Segundo os fenícios adoravam o sol como o único Senhor dos céus, e que este Belsamen era idêntico a Zeus. Na Septuaginta, Baal é transcrito como Heracles. Baal era o planeta Saturno ou Júpiter. Sugeriam também que Baal e Moloque eram o mesmo ídolo. Interessante. Moloque ele é um pouco é verdade. O culto de Moloque também era mais ou menos a mesma coisa, que era criança que era colocada. Verdade. Baal e Moloque era
Olha só, mais uma conexão interessante. Isso eu não me lembrava. E tá, mas então peraí, Baal e Moloque sendo o mesmo, e ele tem essa relação, seria. Peraí, os fenícios adoravam só o único Senhor dos céus e este Baal Samem era idêntico a Zeus. Então, para os gregos, Zeus e para os romanos, Júpiter. Júpiter era o principal deus dos romanos, assim como Zeus e assim como Moloque e Baal. Então, assim, existe uma sequência, talvez, desse culto. Não, talvez não, a gente está vendo que existe uma sequência dessa encarnação masculina forte até Roma. E aí, depois de Roma, a gente, vamos dizer assim, Júpiter, a gente pode enxergar Júpiter na figura de quem? Porque né? Porque acaba que querendo, não, todas essas culturas, religiões assim, elas vão se adaptando de alguma forma. É, vamos dizer, Júpiter, cônjuge Juno, Saturno, Ops, Marte. Então a gente tem Saturno, que era filho, ele havia afastado do trono por um filho nascente, tá? Quando Júpiter nasceu, a mãe, cansava de ver assim desaparar de todos os filhos, e entregou Saturno uma pedra que o Titã engoliu sem se dar quando louco. Sua mãe, então, entregou as ninfas da floresta. Uhum. Vamos ver assim, vamos procurar assim, o culto de Júpiter, como era adorado na Roma. Roma era que nem eu falei, Júpiter é o deus supremo na Roma, né? Assim como Zeus, Baal e Moloque. Então, os protetores dos estados. Olha que interessante. Ele vamos dizer assim, se for essa sequência mesmo, olha só, ele se torna o protetor das leis. Antes ele era o criador do universo, aquele que dava todas as coisas, e agora ele se torna um protetor do Estado e das leis, equivalente ao Zeus grego. Era reverenciado como Júpiter Ótimo Máximo, Lupter Optimum Maximus, quem não lembra do Maximus do Gladiador? Especialmente no seu templo principal, no Monte Capitólio, a adoração envolvia rituais sacerdotes especializados como Flamines Dialis. O que são as Flamines Dialis? Flamines Dialis. Falta aqui. Diálise era o sumo sacerdote Júpiter da Roma antiga, responsável pela supervisão dessas divindades. Ele era um dos 3 Flamines maiores ao lado do Flamines Marte. Esse cara. Tá, então era. Tá, mas tem alguma. Mas aqui não estava falando que é. Sacerdócio especializado. Eu li como sacrifício. É a celebração de honra representada. Então. Adoração estatal e cívica. Olha só, olha a viagem da conexão. Júpiter sendo esse, né, ele tendo essa sequência, né, fazendo essa abstração, né, de que um deus ele vai se tornando o outro. Quando ele chega em Roma, né, que é quando começa o direito de fato, então o deus maior, que é Júpiter, ele tem que zelar pela civilidade, né? pelo aspecto cívico e da
da política em si, né? Política tanto militar como social. Desculpa eu tô batendo o trem aqui, deve estar zoando aí. Era a divindade mais romântica. Tá, e aí vamos pensar assim numa conexão. Se a gente está falando de um rei que dominava o aspecto civil e legislativo, é, que começou isso na Roma, e o nosso direito atual, né, que ele é derivado do francês, estou falando aqui no Brasil, que ele é derivado do francês e do americano, que tem por base o direito romano. Então, assim, de uma certa forma, a gente tem uma continuação, vamos dizer, o poderio superior ao direito que nós temos até hoje em dia está sobre a condição de Júpiter. Entende qual que é a conexão bizarra, nada a ver, mas que talvez, né, quem quiser fazer uma leitura assim meio nada a ver, possa ser feita. E aí, eu quero ver, Júpiter é, se torna é, como é que sincretismo é como diz, né? Sincretismo religioso, cristianismo. Vamos ver se existe uma. Não existe um sincretismo direto judaico-cristiano, mas sim uma opção onde o cristianismo se confrontou com o politeísmo romano, incluindo a figura de Júpiter. O deus romano declarado. Ah, tá. Então, assim, a gente não vê uma conexão direta depois no cristianismo de Júpiter, mas essa conexão sobre o aspecto legal é uma conexão real. O que eu quero dizer assim é que pensando como assim todos esses políticos grandes, né, essas pessoas de grande poder social, político e financeiro, querendo ou não, elas são as pessoas legisladoras, elas são as pessoas assim que têm essa autoridade dentro do aspecto civil e do aspecto legislativo. E me assusta ver o tanto de caso que tem dessas pessoas relacionadas a essa prática né, da Pedro, que, assim, ao meu ver, me parece muito próxima a coisa das crianças que eram sacrificadas com essa prática da Pedro, porque me parece que existe uma troca, né, como sacrifício, como todo sacrifício, você tira algo, né, dessa essência pura e inocente para ganhar alguma espécie de sei lá o que, uma espécie de poder, uma espécie de ganho, me parece muito próxima. E esse aspecto, né, de Júpiter legislativo, do direito romano e da polis, da polis não, a polis é grega, da, da instituição do Estado ali, né, um Estado de direito, é muito estranho, assim, não me assustaria a gente ver uma conexão entre isso, quer ver? Vamos ver. Baal, abuso de crianças. Será que existe alguma conexão nesse sentido? Será que... Não, baliza. Baliza intestinal, uma maldição de Baal, como assim? Nossa. Vamos ver, culto a Baal nos dias de hoje. Digitar com uma mão é horrível. Culto a Baal não é feito na forma antiga, mas é interpretado como uma adoração. Não.
mas aí ele tá generalizando a coisa aqui, colocando como vamos ver, então Moloch, vamos ver. Moloch é colocado também, eu sei que na interpretação bíblica, como uma potestade, né? Potestade é aquele sentido de é um mal que existe, vamos dizer, um mal territorial, assim, um mal que age sobre territórios. O novo culto a Moloch. Aqui o culto a Moloch. Gazeta do Povo. O que é Gazeta do Povo? Está escrevendo sobre Moloch. Deus antigo é um Deus conhecido por sua cólera. Mesmo um Deus bom se apresentar no Cristo. Tá, é um Deus que fora fome, surge os impérios inimigos, faz chover Sodoma e Gomorra, lança pragas sobre ele, mata os primogênitos, não sei. Já sei que eu vou procurar. Talvez na verdade, eu acho que eu vou ter que pesquisar isso em inglês, né? Porque dificilmente vai ter isso em português. Culto. Bizarre Code. Children Abuse. Satanic Panic. Metropolitan Police. Olha, esse daqui é do estado americano. Eu nem sei se eu vou poder entrar por causa do IP. Abuse linked to faith beliefs. No, has been identified could be caused to witchcraft, spirit and demonic possession, ritual, abusive. Não, nossa, eu vou tentar ver aqui se existe uma conexão já direta entre Epstein and Cole. Cult relation. Pizzagate, o que é isso daqui? Olha, o culto dos anos 80 foi o paciente zero. Aqui. Isso daqui, esse site aqui, o Vice, ele é um site que eu achava muito legal, porque assim, eu vi muitos documentários, eles pareciam uma galera muito assim, muito massa. E depois eu fui descobrir, num outro documentário sobre as pessoas que começaram Vice, que na verdade eles fizeram tudo para fazer sucesso. Então houve muita mentira, houve muita coisa relacionada ao Vice. Eu realmente não sei como tá hoje em dia, mas eu achava legal, mas pelo visto eles escreveram muita história. Principalmente no YouTube, assim, eles faziam os documentários e tudo e tal. Mas vamos ver assim. Vamos ver o que eles estão falando e vai saber. Discovered from the 80s was patient zero for Epstein. Pizzagate, o que é esse daqui? Pizzagate Conspiracy Theory. O que é isso daqui? Rejects from Pizza involve incident. Para. Tá. Foi em 2016. Foi válido. New York Departamento de Polícia descobriu uma relação de Pedro com o Partido Democrático. Podesta, Wikileaks. Vamos ver se tem alguma coisa relacionada ao culto nesse cultish imaginary disembodiment. Olha, como é que é? Spread on social media. Legend Comics Ping Pong. Pizzagate Evidence Document.
no post original no Reddit, removido algum tempo depois, né, tinha relação de envolvimento desse cometa ping-pong. Tá, aí falava o seguinte: todo mundo associado com o semi-over, semi-tongue in Greek, associado está fazendo esse negócio semi-over, que eu não sei o que é, semi-tongue in chicken, semi-sarcastic interference towards sex with mice. Então, assim, é alguma coisa relacionada ao menor, né? O, o artista que trabalhou no business, né? No, no feitio também gerou nada além de imagens de culto, de desmembramento, sangue, decapitação, só coisa horrível. E também pizza. Ah, tá. Então é por isso que é chamado de é por isso que ele é chamado de Pizzagate. Nossa, então tipo assim, tá. Aí como é que isso daqui tá relacionado ao Epstein? Pizzagate, Quano and Epstein list. Why far right obsessed with sex trafficking? Epstein didn't kill himself. Depois virei essa lista de supposed drop far right conspiracy theories, president excitement figures involved with trafficking widely. Ah, tá. Então tem relação desse Pizzagate Quanon com essa sistemática de tráfico humano, de abuso, que está relacionado também ao Epstein. Vamos ver, o Watch Point there toxic antissemitismo. The worst incentive of social media is rights and is obsessed with Bill and Hillary. Não, peraí. Eu vou ter que ler isso daqui depois direitinho, porque, né, hoje em dia a gente tá com essa relação do Bill lá e o Trump, né? Vai saber o que rolou entre os dois, qual que é aquela foto que o Putin tem lá. Spirit institucional do so-called Epstein list. And that reads the document is going to find to bring out the track. Não, olha só. Eu tava com essa viagem, né, de fazer essa relação entre Baal e esse abuso de crianças hoje em dia. Agora, olha essa teoria aqui, como é que na verdade essa teoria corrobora com o que eu tô falando. A teoria fala que esses documentos vão finalmente trazer à luz, né, vou traduzir da minha forma aqui, essa elite do tráfico que está, vamos dizer assim, no mundo há mais de 6.000 anos. Tem uma percepção que essa informação, vamos dizer assim, ela tem sido segurada pela corte e pelos políticos ou a mídia, e isso vai finalmente colocar tudo, né, vai abrir todas as. Se essa lista for liberada, isso vai finalmente abrir isso para o público, né? Eu sou péssimo tradutor, assim, principalmente em. Será que ele traduz assim? Não. Como se consegue release. Então, assim, existe já pessoas pensando sobre isso. Então, assim, eu não estou longe da ideia de que existe um culto relacionado a tudo isso e ele está relacionado a essa pre-cooker explorer version discover. Vamos ver qual que é desse culto aqui, ó.
One of the last fraud the cops on a man playing in a park with 6 unkept children. Ok. Tá, last month, after a year of the main conspiracy, the FBI released phase of the... Tá, o FBI lançou essas 300 páginas. Documentos sobre The Finders, uma organização com origens antes da Segunda Guerra, que não foi conhecida pelo público em geral na Tallahassee, que é a região lá, swept them up in the satanic panic, que estava relacionada ao pânico satânico da década de 80. Teve um boom de satanismo assim, de prática nessa época. Tá. E onde que está a relação com o Epstein? Aí eu apertei no errado aqui. Cadê? Tá. Não sei porque que esse negócio tá acionando toda hora. Cadê? Não, gente, é o Ctrl F que eu quero. Ué? Por que não tá acionando? Ué? Não tem como pesquisar na página aqui, não? Eu acho que tem um gatinho brincando com o que não deve aqui. Pitoquinha. Não, gente, cadê aqui? Como é que procura na página aqui? Eu esqueci como é que faz isso. É porque... então tá aqui, tá certo. Porque eu tava vendo a base da tela aqui. Não, tá. Takes in a pile of tears around Comet, Ping Pong and Jeffers. Tá. Police chief. There's never been any outside agency. Contacted anyone that part of the finance group. The finders can explain the question. Why the hell else would men in their 20s take a bunch of kids who aren't this? Just hang and explore. Aqui tá falando por que dois homens nos seus 20 e poucos anos levariam um monte de crianças para a Flórida simplesmente para explorar. Isso me faz lembrar daquela prática lá do pessoal que sobe a montanha. Como é que eles chamam? Como é que é, gente? O tal do Marçal aí fica fazendo, que é pra virar homem, é pra salvar casamento. Como é que chama isso mesmo? Eu esqueci. É a prática lá dos... esqueci como é que chama aquele povo que sobe a montanha. Esse povo aí, vocês sabem o que é. Eles sobem lá pra explorar. Só um monte de homem fedido subir na montanha vai explorar. Vou saber lá o que vocês vão explorar. Eu não quero explorar nada com vocês, não. Conspiração. Então, assim. Eu não. Não, peraí. Como é que eu vou resumir isso daqui agora? Epstein case related to cult. Né? Isso vai dar aquele lá, mas the,
Uhum. Miami Herald. Vamos ver se esse post do Reddit aqui. Nossa, tá muito grande. Depois alguma conspiracy theories. Olha que viagem. Work conspiracy theories that eles estão falando que o Kubrick, né, o cineasta, estava tentando expor Hollywood e o sistema de exploração, né, dessas crianças e dos, vamos dizer assim, escravizando elas, né? Não vou ficar falando todas as palavras, porque senão você sabe o que acontece no algoritmo. É muito similar ao que acontecia nas festas do Epstein. Tá. Aí alguém está perguntando. Vamos ver esse daqui. Ghislaine Maxwell, long time Jeff associate arrested. O que tem isso aqui? Não entendi não. Larry Celona. Has covered a major break story on this. He has numerous page on exclusives include Jeffrey's suicide. Oh, he was working as a mirror consort in the movie Eye Wide Shut. Tá, esse é o cara que. Ó, o mesmo cara que trabalhou com o Kubrick cadê agora? Ó, tá aqui, cadê aquilo que eu tava lendo, gente? Shit. Cadê o negócio que eu tava lendo? Ué. Volta tudo aí. Perdi. Ai, que bosta. Bom, assim, vou voltar aqui pro assunto inicial e até assim, por que eu tô falando essas coisas e tudo e tal. Como é que eu posso dizer? A gente. Existe toda esse comportamento no mundo aí de pessoas de poder, e eu já tive próximo de algumas pessoas assim, influentes na política brasileira e tal. E eu sei que essas pessoas, assim, existe uma coisa, né, que é a pessoa comum, que é o escrúpulo, né, que existe um comportamento nosso que, estranhamente, ele parece realmente, assim, sumir quando a gente tem poder. Eu acho que, assim, a gente não precisa ir longe, vamos dizer, longe de nós mesmos, das pessoas comuns, para se perguntar sobre esse aspecto de como que a gente reage sobre criaturas mais fracas, vamos dizer assim. Basta ver
às vezes, como que a gente age com insetos, como que a gente age com animais menores e tudo. Então, a gente tem a gente se coloca numa posição de uma autoridade e até, assim, de autoridade máxima, assim, né? De todos aqueles que estão ali por baixo, eles devem obedecer à sua vontade, ou serem extirpados, serem mortos, como por exemplo a questão dos insetos e tal, a gente mata com gosto, né? Claro que tem questões de peçonhentos e tudo e tal, mas assim, por exemplo, formiga, para que você vai ficar matando formiga? E existe às vezes um gosto por aquilo ali. Então eu fico pensando que às vezes essas pessoas elas chegaram num estado, numa condição de poder tão grande que para elas as outras pessoas, as pessoas comuns se tornaram isso, se tornaram simplesmente formigas, simplesmente pequenos entes que eles não têm a condição nem vamos dizer assim, de intervir na realidade, nesse mundo dessas pessoas. Vamos dizer, o mundo ele está tão numa esfera tão superior que as pessoas que estão, né, no mundo inferior são tidas como é, pequenos elementos a serem moldados à sua vontade, assim como a gente faz, né, com esses pequenos seres, né, os insetos, pequenos animais. Então, eu acho que existe uma mudança de pensamento, uma algo que deve mudar na psique dessas pessoas mesmo, que quando elas se encontram, e eu acho que essa, essa, só um adendo aqui. A Arte Goethe, na verdade, é um livro que é chamado A Chave Menor, né? É o Grimório Medieval, conhecido como A Chave Menor de Salomão. É um livro que não tem nada a ver com Salomão, que foi escrito ali na Idade Média, que às vezes as pessoas ficam tentando fazer associações. Mas se tem uma coisa que é legal nesse livro, são as ilustrações. Tem um monte de ilustração desses seres demoníacos, assim, que é muito interessante. Tanto que a gente vê um monte delas em jogos, em, sei lá, qualquer coisa da cultura pop hoje em dia. O Grimório, a chave menor de Salomão. Aí de lá diz que tem alguns feitiços que Salomão sabia fazer e tudo e tal, mas não tem nenhuma relação de fato entre esse livro e os estudos sobre os hebreus e tudo e tal. É só uma coisa que foi criada e inventada e que uma pessoa conhecida que utilizou esse foi o Crowley, né? Que é aquele que é o Mister Crowley que o Black Sabbath fala e tal, que foi um dos grandes satanistas do século passado, assim. Todo mundo conhecia ele. Eu não sei se ele estava relacionado com o pessoal do aquele maluco lá que tinha uma suástica na testa, ou como é que ele chamava mesmo lá, que matou, que fez o culto, que matou um monte de gente. É, ah, nossa, olha que bizarro. O Crowley, ele era da Ordem Hermética da Aurora Dourada. É, Ordem Hermética está relacionado ao culto de Hermes. E o culto de Hermes, ele é um culto que nasce junto com os primeiros cristãos. Ali no século I, século II, que está relacionado a pessoas que elas eram cristãs ali, estavam começando, mas elas começaram a ir para um lado de descobrir uma espécie de mistério que existia na existência. É um culto do mistério, assim. São pessoas que dizem que atingiram esse tal desse lugar, desse entendimento sobre o universo, e elas se reúnem. Tem gente que fala que é aquela mulher conhecida da filosofia brasileira e como é que ela chama? Filósofa brasileira. Acho que é Ana Lúcia. Ana Lúcia Galvão, é essa?
essa mesmo, que ela está relacionada a né, a Nova Acrópole, que é uma organização que ela é derivada de uma organização, acho que da Nova Acrópole, só que na França. Ela tem relação com o culto de Hermes também, então assim, desse culto do oculto. Esse pessoal assim, é meio bizarro. Eu não. Ela tem até algumas falas interessantes, mas eu não boto minha mão no fogo para esse povo, não. E o Crowley, se eu não me engano, quem utilizou vários ensinamentos do Crowley foi esse cara que foi condenado. Ah lá, olha a influência que ele teve sobre Jimmy Page, Alan Moore, Bruce Dickinson, Hal Seixas, Marilyn Manson, John Lennon, Kate Hanger, David Bowie, Fernando Pessoa, Lana Del Rey e Ozzy Osbourne. Todos esses citam ele. Até a Lana Del Rey, que bizarro. Enfim, aí o que eu tava falando? Aí eu tava falando dessa questão de como que essa questão do poder é uma questão assim que, né, a gente estava falando muito há alguns episódios lá atrás sobre a maldade, sobre a perversidade humana e, e eu acho que assim, essas pessoas que chegam a esse poder extremo assim, né, de poder de mudar nações, de mudar as leis, mudar isso e aquilo, elas elas não te olham como uma pessoa normal, assim, é o que me parece. E esse culto da perversão, do inocente, né? O inocente parece ser o último graal, né? A última coisa, assim, de valor que existe na humanidade. O inocente, a criança, o ser que não tem nenhum tipo de maldade, vamos dizer assim. É o que parece, vamos dizer assim. Na antiguidade, as crianças eram oferecidas justamente pela sua pureza a esses deuses, né? E hoje em dia, o que me parece, até pelo que a gente tem visto nesses abusos todos aí, em tudo que a gente vê e que a gente não vê, né? Porque muita coisa é acobertada, está relacionado ao desejo de consumo, né? De consumo dessa pureza, dessa inocência. Parece que o último grau cai nisso. Vamos dizer assim, se eu posso fazer todas as coisas, o que há de melhor? E é o que parece pelo comportamento dessas pessoas. Infelizmente, fazer esse mal terrível, essa coisa que é indesculpável, né? O abuso de crianças. Eu realmente dá um nojo e o estômago ele vai para lugares muito confusos assim, fica sem saber. Bom, deixa eu ver se eu tenho alguma recomendação nesse sentido todo dessa coisa louca. Eu até pensei em uma, mas eu não posso. Essa eu não posso nem citar aqui porque ela é muito bizarra. Ela é muito. Ah, sigam esse carinha aqui, ó. Esse youtuber aqui, que ele tem ele é muito bom. Ele pega as coisas, ele leva muito a sério esses ensinamentos históricos, livros. Ele pesquisa muito bem, o Henrique Caldeira. Muito novo e muito bom. Depois pesquisem sobre ele. Não, mas essa não é recomendação. Eu quero uma recomendação de algo que se possa consumir. Deixa eu pensar aqui. Não, 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 não. Tem um jogo. Esse jogo, ele é um dos jogos assim que me influenciaram. Como é que ele chama mesmo? Game. Foi o primeiro que começou esse esquema de apertar botão e fazer escolhas e interagir com a cutscene. Foi o primeiro jogo que isso ficou super famoso.
Story about a cult in America. Vamos ver. Era de PS2. Não. Quero ver todos. Não. Ele tinha. Ai, como é que ele chamava, gente? Esse jogo é muito importante pra mim e eu não lembro o nome. Pra você ver quão terrível é a minha memória para nomes. Eu detesto isso. Quick Time Action. Quick Time Action. Eu sei que ele é um jogo assim de difícil acesso hoje em dia, mas tem emulador para tudo quanto é lado aí. Ninguém, acho que até aquele nesse site aqui, Internet Archive, deve ter esse jogo. Ele é de super fácil acesso. Internet Archive aqui você consegue baixar tudo, é tudo de certa forma legal. Tem todos os jogos, por exemplo, de PSP aqui, acho que de PlayStation 1 também. Quer ver? Ó, PS2 Games. Ah lá. E você consegue baixar direto aqui, quer ver? Ah não, esse daqui não. Eu sei que de PSP eu sei porque eu já vim baixar aqui. Bom, é só pesquisar, mas talvez tenha aqui. Mas eu quero recomendar o jogo. Como é que ele chamava? PS2 Game History About Code in America. Quick Time Action. Ai, como é que ele chamava, gente? Eu lembro da cena inicial, que é a cena do banheiro, que você não sabe exatamente o que você tem que fazer. Crow. Ai, gente. Ah, esse daqui, ó. É esse daqui. Como é que ele chama, gente? Ai, tá bom. Vai cagar. Gente. Fecha. Esse daqui, ó. Fahrenheit. Esse jogo aqui. Ele é um jogo sobre. Ele é um jogo até. Eu acho que ele é até relativamente grande. Mas você interage, assim, dá até vontade de jogar ele hoje em dia, porque assim, ele tem uma história tão interessante e nele é que nem, por exemplo, a gente tem o de Detroit, a gente tem aquele sobre a chuva também, que eu esqueci o nome agora, que são esses jogos de, vamos dizer assim, que você vai fazendo a história e tem esses quick time action, tem essas escolhas. Esse jogo é fantástico e é sobre um culto bizarro e tal, que tem uma vamos dizer assim, uma pegada bem interessante, é da Quantic Dreams e vale muito a pena esse jogo. Sinceramente, esse é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Tô falando isso e realmente dando muita vontade de jogar. Eu acho que daqui também vem o meu gosto por corvos e tal. É, esse jogo me influenciou bastante. Então fica esse de recomendação por hoje. Hoje a gente falou sobre um negócio super nada a ver, uma teoria minha aí de que, querendo ou não, tem uma relação, né? Essa teoria do culto e desse abuso das crianças que vem de gerações, de milênios da humanidade, é uma coisa super séria. E que esse povo maluco, rico e dono aí de tantas e tantas coisas tem, né, continuado essa prática aí no mundo. É isso, pessoal. Eu vou finalizando aqui. E se tiverem, podem deixar comentários, se tiverem algumas dúvidas, estamos em todas as redes aí. Eu e meu morceguinho aí. E
Até a próxima. Lembrando que são lives segundas, quartas e sextas. Na quarta-feira, uma live mais teórica. E segunda e sexta, essa coisa mais leve assim, uma conversa, uns reacts e também o ateliê, que é algo que eu tenho gostado muito de fazer. É isso. Beijundas para todo mundo. Uma boa noite. Nos vemos. Tchau, tchau.